Toque da Ciência, uma produção Unesp e CNPq. A minha principal linha de pesquisa é sobre história da física. Eu desenvolvo pesquisas sobre a história da eletricidade, do eletromagnetismo e da ótica, principalmente. Os meus alunos aqui no grupo também. E nós, além das pesquisas históricas, nós também pesquisamos as melhores maneiras de inserir a história da ciência, a história da física, no caso, no ensino de física, principalmente nos cursos de licenciatura e na formação inicial de professores de ciências e de física. Para desenvolver as pesquisas, a gente tem duas partes principais. A primeira é a pesquisa histórica em si. Aí, para a gente desenvolver a pesquisa histórica, tem duas. A gente estuda fontes que a gente chama de fontes primárias, que são os originais escritos pelos cientistas do passado, que foram trabalhos publicados em revistas científicas, livros, cartas, manuscritos. E estudando esse material, a gente consegue entender um pouco melhor quais foram as ideias que os cientistas do passado tiveram. E a gente estuda também materiais escritos por outros cientistas do período para a gente entender como que as novas ideias elas se desenvolvem. E isso seria mais a parte da pesquisa histórica. Existe uma outra parte que a gente faz também, que está relacionado com o desenvolvimento de atividades experimentais. Então, uma das coisas que a gente tem feito aqui no grupo é o estudo sobre a história da eletricidade no século XVIII, e aí a ideia é entender um pouco mais sobre quais eram as dificuldades para interpretar os fenômenos elétricos no período. E aí, para isso, além de estudar as fontes primárias, a gente também faz reprodução e réplica de instrumentos históricos. Aí existe uma outra, que seria quase que uma aplicação, vamos dizer assim, que seria a utilização da história da ciência no ensino de ciências. Aqui no nosso instituto a gente tem um curso de licenciatura, eu ministro a disciplina História da Ciência, e a ideia da disciplina é não só ensinar a história da ciência, mas também ensinar ou discutir com os licenciandos como que a história da ciência pode ser um instrumento para auxiliar o aprendizado de conceitos científicos em si e também como que a ciência funciona. Uma das coisas que a gente fez até o momento, que a gente obteve até o momento, foi estudar o desenvolvimento de alguns conceitos fundamentais no eletromagnetismo do século XIX, que é o que a gente chama de eletromagnetismo clássico. E com isso, a gente consegue entender um pouco melhor algumas dificuldades que os estudantes têm para entender e para aprender esses conceitos. No caso, uma outra linha de pesquisa que a gente tem desenvolvido no grupo, que é sobre a história da eletricidade no século XVIII, a gente está estudando um debate que ocorreu entre o Benjamin Franklin, que é um personagem famoso, e algumas outras pessoas que hoje em dia não são tão famosas, como, por exemplo, o Jean-Antoine Nollet, que foi um francês que estudou bastante sobre eletricidade também, e os dois eles debateram sobre a natureza do fluido elétrico. Então, nós, no nosso grupo, nas nossas pesquisas, a gente tem visto que os argumentos a favor de uma interpretação ou de outra não são argumentos baseados única e exclusivamente em em experimentos e coisas objetivas. O papel do Franklin, o papel social que ele desempenhou no contexto também favoreceu a aceitação das suas ideias. E do ponto de vista das aplicações no ensino, essa é uma linha mais nova, mas até o momento a gente tem estudado como que a história da física ela traz uma nova luz sobre como que a ciência funciona. Se a gente for pensar na aplicabilidade ou na relevância pública da pesquisa que a gente desenvolve, tem dois lados. Um,
que é a parte histórica em si, que é você entender mesmo o desenvolvimento de ideias, de conceitos, de experimentos científicos, que é justamente você ter um olhar mais amplo sobre o que é a física e como que a física se desenvolve. Isso é uma coisa que é relevante não só para os físicos, mas para todos os cidadãos, porque a física e a ciência em geral é uma das criações humanas assim que tem desempenhado um papel super importante no século XX, no século XXI. A nossa sociedade toda é baseada no conhecimento científico e tecnológico hoje em dia. Do ponto de vista do ensino, a gente pode dizer que uma das aplicações da história da ciência é ajudar os estudantes tanto a entenderem conceitos científicos, quanto a entenderem como a ciência funciona. A história da ciência, existem vários trabalhos aí que mostram que a história da ciência funciona como um elemento motivador para o ensino de ciências. Então, de uma maneira geral, a gente pode dizer que as pesquisas desenvolvidas no nosso grupo, elas são interessantes, elas têm um interesse público tanto no sentido de trazer uma visão geral sobre a ciência, quanto auxiliar o próprio ensino de ciências, motivando, esclarecendo conceitos e etc.